a falta de vigor pós-Covid. Muita gente trazendo isso no consultório? Muitas pessoas, né? Eu tô falando que realmente o que mais tenho lá no consultório é aumento de peso, porque a maioria das pessoas engordaram, diminuição de libido e cansaço. O eixo hormonal, ele vem lá do hipotálamo, hipófise, são estruturas do cérebro que vão mandar um recado para as suas gônadas, que é o testículo, produzir testosterona. Existe um limite, existe uma dosagem que pode não fazer mal? O overtraining é quando você começa a realmente ter toda uma cascata hormonal, física, psicológica de que você está passando da tua dose. Mas existe uma média em torno aí realmente de 300 minutos por semana, porque a gente recomenda de 150 a 300 minutos por semana. Sejam bem-vindos a mais um Mundo Real. Muito legal a conversa hoje aqui. Fazia tempo que eu queria trazer ela aqui. Fazia tempo que a gente queria trazer uma médica endocrinologista, porque são muitas dúvidas, né, Maruza? Muita coisa, muito assunto importante, né, João? Que hoje, assim, precisa ser discutido. As pessoas precisam ter informação de coisas, alguns hábitos que podem melhorar, algumas técnicas, digamos assim, que podem piorar a saúde e que estão muito ligadas a essa área da endocrinologia. E quando a gente conversa com um professor de educação física, um profissional, um corredor, quando a gente conversa com uma psicóloga, quando a gente conversa com outros profissionais de diversas áreas, atletas e pessoas... Recai nessa área, né? Precisamos conversar com uma médica endocrinologista. Exatamente. Sabe que foi isso que eu fiz na minha vida. Antes de eu apresentar, né, a Sheila Alonso, que se formou aqui pela Universidade Evangélica, eu queria te agradecer, porque ela salvou a minha vida. Uau! Coisa boa! É verdade, talvez ela nem saiba disso, mas foi através dos exames que ela verificou, identificou. Eu fiz vários exames lá com ela e ela falou assim, olha, João, parabéns, teu colesterol diminuiu, as coisas estão melhorando, mas eu estou preocupada aqui com a ferritina que está alta. E aí eu falei, mas e daí, o que eu faço a respeito da ferritina? Ela falou, não, isso não é comigo. Para de comer o quê? Não. Ela falou, isso não é comigo. Você vai ver esse negócio da ferritina com outra médica, e me indicou uma médica hematologista, que é a doutora Cecília, que é fantástica também. Que legal. E daí foi com ela que eu identifiquei que tenho hemocromatose hereditária e que preciso fazer as sangrias e o tratamento todo para conseguir resolver o problema, né? João, amenizar. Então eu acho que você vai entender mais ou menos o que eu vou dizer agora. A gente tem, em relação a alguns médicos, um sentimento tão grande de gratidão que é um sentimento amoroso. Não, lógico, não um amor sexual, não. Mas é uma relação amorosa. E eu acredito que, às vezes, os médicos nem têm ideia de que os pacientes têm esse sentimento em relação a eles. A Sheila não tem ideia mesmo, porque eu vou te contar um pouquinho da história com a hemocromatose e com a ferritina. O meu pai, uma das consequências, eu já tratei disso aqui, inclusive com a doutora Cecília, nós fizemos um quase que específico sobre hemocromatose, e uma das consequências da ferritina são problemas graves no fígado, no pâncreas, na tireoide, e também daí no coração, outras coisas, mas meu pai morreu com 57 anos de um câncer no pâncreas e no fígado. E a minha mãe não tem hemocromatose hereditária. O que eu penso hoje? Ele não sabia, mas provavelmente foi por conta da ferritina alta durante muitos anos da sua vida, que ele não conseguiu identificar e resolver o problema, que ele teve o câncer, porque o câncer no pâncreas e no fígado, a gente lê sobre isso, é uma das... pode ser causada consequência da hemocromatose, que é a ferritina, né, elevada. Tudo bem? Tudo bem. Tanta coisa Depois aqui. do nosso discurso. Um discurso longo aqui. Daqui a pouco a Sheila fala assim, escuta, eu vou falar em algum momento. Posso falar? Vocês me convidaram para quê mesmo? Lá em casa eu tenho 4 filhos. E a gente tá numa mesa de almoço, conversando, um levanta a mão para falar, porque quer falar.
E daí a Paola, ela organiza. Agora é a vez do Felipe. Agora é a vez do... Tá bom, vamos Levanta lá. a mão, então, Sheila. E eu, pra falar, o pai, também. Tem que esperar a minha vez. Tem que ter uma certa organização, Tem, né? Tudo bem, Sheila? Tudo bem, não, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, com certeza. Eu acho que Seja muito é muito bem-vinda. bom também ter essa oportunidade de fala, porque a gente também, como endocrinologista, gosta de estar expondo certas situações Sim, e alertando, questões, alertando a conscientização e a informação para as pessoas, principalmente aí do tópico que nós vamos abordar, alguns tópicos hoje, né, que são muito importantes aí de conhecimento público no mundo em que nós estamos vivendo e informações muito importantes. Então, a oportunidade de estar aqui falando também é muito boa, então agradeço. Nem vamos falar de ferritina hoje, até porque a gente já fez um podcast só sobre isso. Eu queria... Tá rolando, a gente tem visto por aí, e eu converso com muita gente que faz e justificam o uso. Eu cheguei em um momento a até acreditar que era algo saudável, bom. A Vanusa já trouxe aqui também, mas a gente vai trazer de novo, que é essa história do chip da beleza, da modulação, né? Modulação hormonal. Esse negócio, todo mundo tá falando, não, mas a minha testosterona era baixa, começou a tomar e muda o corpo, a aparência muda muito, estética, e isso é vendido por muitos médicos, né, outros profissionais da saúde também, como uma coisa saudável. É saudável? Então, essa é a importância do esclarecimento que nós, como endocrinologistas, estamos vivenciando muito, cada vez mais, né, a presença dos pacientes mesmo vindo na nossa procura ou para iniciar esse tipo de tratamento ou até já tendo iniciado com outros profissionais esse tipo de tratamento para a gente tentar consertar os problemas que isso causa, né? Porque assim, a modulação hormonal, esse termo modulação hormonal, ele veio de um tempo para cá com uma conotação muito estética, né? Porque, digamos, se você for ver, tecnicamente, modulação, vou ajeitar os hormônios, e isso, o papel, a princípio, é endocrinologista, um médico endocrinologista que tem esse papel de analisar os seus hormônios e modular. Mas aí começaram a utilizar esse termo para colocar para fins estéticos ou ergogênicos, no sentido de melhorar a performance esportiva, aumento de massa muscular, secar a barriga, ou aquela questão anti-envelhecimento, né? Que realmente mulheres, homens, cada vez mais querem, o buscam. mundo está em busca da juventude, da energia. O brasileiro em especial, né? Muito, né? E um parênteses pequeno aqui, escuta, claro. Eu e você, por exemplo, pô, se eu puder correr melhor, se eu puder ter melhores resultados, melhorar o meu desempenho, melhorar a aparência você também, vai ficar tentado, me sentir melhor, e alguém falar para mim, pode fazer que é saudável, você não vai procurar um médico para isso? Eu vou, mas eu não vou ouvir um só, porque eu sou chata, claro, né? Eu vou pesquisar, eu sou chatona. Não, assim. é o elixir da juventude, é uma fórmula que, para você ter uma ideia, é super tentador. Um médico que sabe que eu não posso fazer suplementação hormonal disse que se eu aceitasse, ele faria. Então, né, é um médico da área estética. Exato. E eu disse para ele, um amigo de muitos anos, muitos mesmo, eu disse para ele, olha, eu não vou te chamar de responsável, porque você já sabe que você é. Tem essa liberdade de falar assim, né? Mas o que acontece é que realmente aí você entra na questão que a gente vê como uma questão estética, que é o que você vai repor de hormônio a mais, ele tem a mais no seu organismo. Não é? A natureza, ela é sábia, ela foi feita para a gente, né, ter uma certa quantidade de hormônio. É claro que nós evoluímos aí no sentido de fazer uma reposição hormonal na mulher, por exemplo, quando entra na menopausa, até no homem, digamos, ali, quando tem um déficit de testosterona ali numa certa idade, ou até antes. No período da vida que aquilo pode exigir, que vai ter, digamos, um benefício maior do que o risco, né? Então, o que a gente, como endocrinologista, faz? A gente tem que realmente avaliar a situação daquela pessoa, se realmente tem necessidade de usar, né? Então, a modulação hormonal, no caso, que daí depois vem em várias formas, vem como
ou em gel, ou em chip da beleza, são normalmente, às vezes, inserido uma forma a mais de hormônios. Por exemplo, gestrinona, que vem no chip da beleza ali, né? Na maioria dos chips, tem várias composições desses chips, onde vai aumentar o teor de testosterona na mulher. Então, isso é realmente bem polêmico atualmente, né? Porque a gente sabe que algumas especialidades, alguns médicos fazem essa reposição, mas nós na endocrinologia temos inclusive posicionamentos pela SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, que a pessoa pode entrar no site, nos meus pacientes eu sempre até divulgo, passo pelo WhatsApp, divulgo o site sobre esse posicionamento contra o uso da maioria das situações. Claro que tudo tem sua situação específica e é um texto muito claro, muito fácil de entender. Eu acho assim que qualquer um pode entrar lá e encontrar. Coloca lá, chip da beleza, dentro do SB, Sociedade Brasileira de SBE, né? sbem.org.br. Que é endocrinologia e metabologia, né? E é muito fácil de compreender aquele texto e muito esclarecedor. Então, assim, é uma sociedade, não é um médico que está dizendo. É um grupo, um colegiado que estudou aquilo. Exato. Né? Mas a gente vive um momento em que a medicina virou religião. E não existem estudos, os estudos demoram a chegar. A gente teve uma contestação a respeito da vacina pelo próprio presidente da República. O questionamento, será que funciona, não funciona? Para quem está na ponta, quem não é médico, não tem informação, fala o seguinte, de repente esses caras estão certos. Né? Tem sempre uma tese conspiratória por trás de tudo, inclusive por trás da medicina. E os estudos, é aquilo que eu falei, a pesquisa, ela demora até você pesquisar, né, captar os seus... Até porque você não quer isso, mas você identificar a longo prazo, a médio prazo, os danos e os prejuízos que algo traz para o ser humano, demora um pouco. Então, fica aquela história. A gente tem aí institutos, associações, entidades de credibilidade ligadas à endocrinologia, a médicos que têm uma posição. Mas fica uma posição de um grupo de médicos contra outra posição de outro grupo de médicos. E daí aquele grupo de médicos fala o seguinte, não, eles estão errados, eles não querem isso porque eles querem vender algum remédio, ou outro tipo de tratamento. Mas o bom é que agora já está tendo algumas consequências públicas. Eu não vou lembrar o nome da moça, mas uma ex-BBB, ela postou no Instagram dela a pele dela depois de ter uma cantora, tal, depois de usar o chip. E tem duração de 6 meses, se eu não me engano, né? Tem alguns que variam um pouco mais. E daí ela disse que ela postou a pele cheia de acne. Ela disse, eu nunca tive acne na vida. E teve outras consequências também. Daí ficou toda manchada a pele, quer dizer, agora ela tem que fazer um outro tratamento, ela usa a imagem dela, pensa no que foi. E a Gretchen agora tá cheia de pelo, tem várias fotos que você vê, assim, que ela tá realmente um ursinho. E uma das coisas que é apontada na matéria é o chip da beleza. Mas bom e ruim, né, Manusa? Porque, coitada dessas... Né? A gente tem que viver isso, a pessoa tem que passar por isso. Pra gente mostrar, é ruim para as pessoas. A gente mostrar para a maioria da população que as consequências... Desafiador o debate. Desafiador. Inclusive, assim, eu tento contar a história de como profissional dos pacientes mesmo, né? Eu tenho uma paciente que realmente a gente acredita, eu vejo isso no meu dia a dia. As pessoas às vezes não têm essa consciência, elas foram no médico, elas pagaram uma consulta, muitas vezes, né? Até uma consulta, às vezes, particular, uma consulta cara, porque esse meio, até eu costumo dizer, como é um meio muitas vezes ilícito, porque você vai estar fazendo uma conduta médica que não é apropriada e é passível de um processo judicial, a maioria são passíveis de processo, você incute ali o valor do que é um custo de uma consulta particular nessa área, assim, não estou dizendo de forma nenhuma que isso seja todo mundo, de forma alguma. Tem profissionais muito sérios que têm, né, valores. Eu acredito até que a maioria. Mas, sim, a maioria. Mas quando alguns desses médicos que fazem esse tipo de conduta, de passar, né, excesso de hormônios, né, visam esse lado, é muito mais cara a consulta, né, e a pessoa vai lá querendo o bem dela. Nem sempre ela pensa
não, realmente eu tô fazendo uma coisa que não é boa para mim. Ela não tem nem consciência disso. Então, eu tenho uma paciente que ela chegou depois de uns 9 a 10 meses usando o chip, com a voz grossa já. E essa voz, hoje, ela já tá, né, há 1 ano e meio comigo, depois de ter retirado o chip, com a voz não volta mais ao normal. Né? Então, aquele timbre de voz um pouquinho mais grosso, né, que realmente não tem como voltar. Existem consequências como hipertrofia do clítoris, né, que também são coisas, né, que mais delicadas. É o crescimento, gente, né, o crescimento, aumento. Existem os pelos, até depois talvez, né, tem ali alguns... A mulher fica mais masculina. Fica mais masculina. E a acne talvez também tenha uma regressão, mas são consequências fora a questão de saúde. Perda de cabelo, né? A alopécia, que é a perda de cabelo, realmente, a queda de cabelo, a calvície. Então, são sérias consequências que podem ser sérias também. Né? Coisas que podem acontecer hoje, tá rolando hoje, mas daqui a 10, 20 anos, porque ao mesmo tempo você sobrecarrega o teu organismo como um todo. Né? O teu fígado, o rim, porque você está colocando em excesso. É como o caso da ferritina que a gente falou aqui. Ferritina alta, meu fígado que vai ter que processar. O hormônio também. E tem também uma mudança, às vezes, até de comportamento, né, doutora? Porque no caso da testosterona, ela é um hormônio que torna a pessoa um pouco mais agressiva, um pouco mais irritadiça e pode trazer consequências para a vida, né? Com certeza. O que a gente mais tem hoje agora, principalmente após a pandemia, é essa questão de estresse e ansiedade, né? Que é uma outra pandemia à parte. Já tinha no mundo antes e agora exacerbado. Então, as pessoas agora querem correr atrás do prejuízo e começar a usar essas coisas porque elas querem voltar à forma. Então, claro, a gente preconiza ir atrás da saúde, acima de tudo, mas sem esses excessos. E aí as pessoas estão perdidas nas informações, sem né? subterfúgios, né? Eu acho que falta mais posicionamento, sabe, doutora? Por exemplo, não é só a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, eu acho que a sociedade, o Conselho Federal de Medicina tinha que se posicionar, alertar os veículos de comunicação, fazer uma campanha grande nas mídias sociais, porque é saúde isso, gente. Saúde. Com certeza, e é cada vez maior o número de casos de pessoas, de usuários de anabolizantes, hormônios, visando não só a questão esportiva, mas de beleza. De beleza, né? Agora, os esportivos... Isso que me causa certa... A pessoa vai para academia para ter mais saúde, para ficar bonita, não sei o quê, e aí vai buscar esse tipo de Mas coisa. É que ela não sabe que isso está causando qualquer tipo de prejuízo para ela, porque muitas vezes o médico dela está dizendo que está ok. Sim, isso é o pior. Exame, né? Eu sou defensor dos exames, sempre, né? Você analisar, o teu médico interpretar, você ter esse controle através dos exames. Mas tem médico que mesmo assim consegue manipular os exames. É porque assim, por exemplo, a testosterona é um exemplo, né? Ela tem uma margem de valor de referência ali, né? Então, o que os médicos que utilizam não tão adequadamente, fala, não, vamos repor um pouquinho e vamos colocar dentro desse valor de referência, vamos dizer. Só que a gente não sabe, assim, quando a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, sabe como funciona a fisiologia dos hormônios no corpo da gente, a gente sabe que os hormônios, eles são constantemente para cima, para baixo, eles vão flutuando. Então, você não tem como ter aquela certeza, naquele momento que você vai dosar a testosterona, se aquele momento ali, ela tá naquele ponto... É a realidade de todo o seu dia, daquela pulsatibilidade que tem o hormônio ao longo do dia. Então, na somatória daquilo, pode ser... Com até certeza se você vai não estar em dormiu excesso. bem, né? Até se você não dormiu bem, pode mudar. São muitas influências que vão estar fazendo nesse hormônio ali, que a gente não consegue numa dosagem avaliar. Então, isso tem estudos, a gente tem estudos sobre isso, né? De como que fica o organismo de um homem, de uma mulher, usando a testosterona a mais, digamos, no exemplo da testosterona. Isso pode ser com outros hormônios também, né? Então, a gente sabe que isso não é legal, né? Se fosse bom, se fosse só a parte boa, eu usaria, todo mundo adoraria ter mais músculos, ter mais vigor, ter mais disposição, ter mais libido. Só que a gente paga um preço por isso. Que dorme melhor também, quando você consome mais testosterona, você tem mais disposição durante o dia.
mais disposição, mas também pode ter mais irritabilidade, você tem realmente mais, pode ter mais até depressão, porque eu conheço, então tem um outro lado eu ruim, conheço lado um caso de uma pessoa que mudou a personalidade, não deixou de fazer uso. Continua usando porque tem um médico da medicina esportiva que indica, uma pessoa que faz muito exercício físico e que mudou completamente, assim, é uma pessoa perturbada hoje, porque já era uma pessoa ansiosa. Você imagina com uma dose extra ali de algo que é um pulso, né, maior, aumenta. Sheila, um dos problemas que a gente vê aqui nas conversas que a gente tem com os nossos convidados, fisiculturistas, e pessoas do nosso convívio, amigos, né, que vivem conosco em comunidade e dizem, olha, eu faço a modulação hormonal. Até indicam pra gente, né? Indicam, você tem que fazer também, você quer ter o abdômen travado, você toma hormônio, o médico recomenda. E tem esse lance nos Estados Unidos até que o médico está dentro da academia de ginástica prescrevendo hormônio. E o fisiculturista já veio aqui e falou, não existe isso. Para a performance positiva durante a competição, tem que tomar hormônio. Existe um limite, existe uma dosagem que pode não fazer mal, ou tão mal, ou recomendado. Para quem faz exercício, faz menos. Então, eu acho que o grande problema é a gente ter estudos mais aprofundados sobre isso, no sentido de exatamente ver como isso atua no organismo. Porque a partir do momento que você fala, não pode, aí você abre um leque para, né, como aquilo que eu acabei de explicar ali da fisiologia hormonal, né, como é que você vai medir isso, até que ponto isso pode trazer benefício, que seja uma dose adequada. Sem trazer prejuízo. E sem trazer prejuízo. E isso ainda carece muito de estudos nessa parte, né? Então, o que se fez, tem uma série de protocolos do que é deficiência e o que não é deficiência, e o que não é caracterizado como deficiência, aquilo, quando se faz estudos em grande escala, o que se tem é que pode trazer mais mal do que bem. Então, a gente não tem como dosar o que é seguro. Ou seja, a posição da endocrinologia é o seguinte, não tem pouquinho que você vai tomar que não vai te fazer mal, vai fazer mal. É claro, assim, existe uma questão hoje até já mais estudada, que é o hipogonadismo do exercício. Tá? Então, realmente, algumas modalidades fazem uma diminuição da testosterona, principalmente de endurance, ciclismo, triatlon, provas mais longas, onde realmente vai ter mais um desgaste, né? Isso faz uma diminuição de testosterona, então você vai ter que fazer uma avaliação mesmo, né? Aí você tem que fazer exames e fazer os valores de corte que a gente tem como padrão. Então pode ocorrer. Levando em conta aquela questão do quanto o benefício é maior, não é, doutor? E exatamente pode se fazer o uso, então não é uma coisa. Daí pode tomar. Exato, então eu tenho pacientes que fazem uso. Então, quando a gente fala não pode uso de testosterona, não é bem assim, né? Não é para cada todo mundo. Tem uma situação e quando a pessoa tem um déficit, talvez a pergunta uma que deficiência, a pergunta que eu tinha que ter feito teria que ser usar hormônios estando num parâmetro normal. Dos exames. Se existe uma dosagem mínima. Não, isso hoje não existe, né? E isso, inclusive, o uso da testosterona, quando não tem esse valor de corte, ele é tido como doping. Tanto é que é doping, isso é aqui no Brasil, em qualquer lugar, em qualquer prova que tenha ali testagem de doping, se tiver o uso a mais ali, se for avaliado que tem uso. Quando a gente está falando de atleta, mas daí do ponto de vista estético então, aí não tem ocorre isso, né? No mundo real, né? Ali, quando a pessoa não é atleta, ela acaba fazendo uso, mas não que isso seja uma coisa, como eu falei ali, dentro de uma medicina aceita como padrão, né? Então, na endocrinologia não tem, a princípio, espaço para essa parte de um indivíduo que não tem deficiência utilizar dentro desse valor de referência nessa quantidade menor. Os homens têm muito essa preocupação com a testosterona por conta do desempenho sexual, né?
quando a testosterona pode ser indicada para um homem que chega, mesmo jovem, com problemas de desempenho sexual e isso está afetando a vida dele? É possível ou tem outras tentativas antes disso? Como é que é o procedimento? Então, porque aqui a indicação de testosterona no homem, ela tem que ter uma junção de exames laboratoriais, realmente detectando a deficiência do hormônio com sintomatologia, com os sintomas. Sim. É porque, digamos assim, diminuição de libido é uma queixa, é um problema Pode ser estresse, muito comum, até realmente em consultório é uma das queixas mais comuns que eu tenho aí também. Inclusive entre os homens, porque entre mulheres a gente sabe que é mais comum. Muitos homens, mulheres, então das duas partes, que a gente realmente faz exames e tem, às vezes, decorrência de estresse, de falta de sono, de até excesso de exercício, se a gente for ver, às vezes, num overtraining, quero falar um pouquinho, né? falar um pouquinho sobre excesso de exercício para homem, para mulher, com a diminuição de testosterona. Mas eu quero... A vida é uma comparação, né? A gente está sempre se comparando, quando se vive em comunidade. E a gente falou aqui, não existe um parâmetro adequado. Mas aí as pessoas se comparam. Por exemplo, o Schwarzenegger. Tá aí bem, aí já tem, sei lá... Mas ele não indica. Ele não indica, mas ele tomou muito hormônio durante a vida dele. Porque na época dele era teste. A gente pior ainda, a época dele era teste, ele não sabia, menos ainda. Imagine as dosagens que... Não, muita gente tomou, eu não estou condenando o Schwarzenegger por causa disso. O que eu estou dizendo é que ele tomou, tá vivo, tá bem, tá saudável. Teve gente que tomou e talvez tenha morrido de câncer, né? Exato. Porque tenha potencializado um câncer. Porque em algumas... Aí a questão genética, talvez algumas pessoas são mais fortes que as outras para enfrentar o uso do hormônio? Com certeza. Como uma doença, por exemplo? Sim, como qualquer coisa, como pessoas que fumam às vezes a vida inteira e não têm câncer de pulmão. E outras que foram passivas. E outras que foram... exatamente, que são passivas. Então, esse uso, e também tem a ver com a dosagem, o tempo de uso, porque usar esporadicamente, claro, é diferente de usar continuamente, né? Pessoas anos usando continuamente. E também como usa, porque tem pessoas que a gente vê doses absurdas, porque usam vários tipos de derivados de testosterona ao mesmo tempo, né? Então, uma sobrecarga de cavalo, né? Tem gente que toma hormônio de cavalo, cavalares, literalmente. Então, agora, uma argumentação de uma pessoa que faz exercício físico diariamente e tal, mas não é atleta, não para competir. Me disse o seguinte, que não tem problema nenhum usar durante um período, que assim que para o organismo volta a produzir. Ele naquele período vai ficar, né, dependente, digamos, da testosterona, eu não sei, sintética talvez, eu não sei se é isso, e depois o organismo volta a produzir. Mas eu já li que não é bem assim, então qual que é a verdade? Vamos esclarecer. Tudo, não existe 880, né? Bem assim também, eu né? acho bom falar dos gatilhos, porque são os gatilhos. Meu posicionamento é radicalmente contra, sem ter a formação em endocrinologia, queria confirmar isso com você, mas é que tudo bem, você quer ter mais acesso a um tipo de hormônio, você injeta, por exemplo, o teu organismo para de produzir porque percebe ali que está recebendo maiores doses. Depois, como é que a gente provoca esse gatilho de novo de produção, né? Exato. A Vanusa falou aqui, ela questionou isso. Não, a longo prazo vai voltar, tem gente que fala isso, vai voltar a produzir. Mas não faz muito sentido isso para mim. Mas essa aqui é a questão. Porque quando você vai fazendo o uso, aí você vai inibir o seu eixo, né? O eixo hormonal, ele vem lá do hipotálamo, hipófise, são estruturas do cérebro que vão mandar um recado para as suas gônadas, que é o testículo, produzir testosterona. Então, se você dá a testosterona por fora, um hormônio derivado também, você vai inibir esse eixo. Você manda um recado que não está vindo. O cérebro entende. Ele entende que não precisa produzir. Aí, quando você interrompe, isso leva um tempo, e realmente, quanto tempo? Demora, às vezes, poucos dias, mas pode levar 6 meses. E se você já tem até um grau menor, vamos dizer, de espermatozoides, já tem uma fertilidade muito, pode levar à infertilidade no homem, né? Então, quanto menos fizer isso, mais chance do teu eixo ir voltando ao normal. Agora, se isso é seguro pontualmente, claro que é que nem você falar, às vezes, realmente eu vou lá usar uma droga, um negócio pontualmente.
De repente, uma vez aí na vida, talvez isso não traga, talvez se você não tiver nenhum problema cardíaco, né, uma coisa assim específica, não traga nenhum problema. Mas não dá nem para falar isso, senão as pessoas começam, não, vou fazer só uma vez. Não assim. é bem assim, exatamente. Aí você começa a usar e esse é o grande problema. Aquilo ali é bom, é gostoso, a pessoa se sente lá como uma droga. É uma droga. É uma droga. E aí isso traz aquela questão do vontade de fazer de novo. Eu atendi, inclusive, essa semana um paciente já que já eles vão utilizando cada vez mais, porque é bom, é gostoso, né? É bom eu conheço um rapaz, forte. ele é lindo, inclusive, assim, corpão e tal. Não satisfeito, começou a fazer a ciclagem, que eles chamam, né? Só que faz um ciclo, depois vê que começa a diminuir, faz outro. Aí o problema é faz a terapia pós-ciclo, né? Isso, e mais, faz mal. Ele já tinha uma mancha no fígado. Já. E mesmo assim continuava fazendo. Graças a Deus, até agora não apareceu nada. Mas o que me chama a atenção é... O cara fala, que bom, pelo menos eu vou morrer sarado. Eu vou morrer bonito. É uma visão. Pois é, mas é um Porque pouco... aí que entra a questão que a gente fala. A gente, claro, todo mundo gosta de ser bonito, de ser fit, de ser tudo. Mas é que existe um limite, né? Onde é o saudável. E aí, vigorexia é o termo daquela pessoa que é viciada em exercício e viciada em formas de se tornar cada vez mais fit, né? Mais em forma. Mas aí passa de ser o saudável. Né? Então a gente pode ter um corpo bonito, de estar fazendo exercício, tudo, e sem ter que necessariamente utilizar desses recursos. Você falou que tem pacientes que tomam em excesso, você tem que reverter o quadro e tratar desses pacientes por conta até das consequências. Sim. Você indica tratamento para dependente químico, por exemplo? É um tratamento parecido? Você indica que ele participe de um grupo? De um grupo, olha, isso precisaria mesmo. Seria bom, mas a psicologia ainda não oferece isso. Teria que ser um atendimento individual. De grupo, eu, pelo menos aqui, não Porque conheço. É um vício, né? Ele tem que combater o vício como se combate o vício de uma droga. Exato. É um vício e a gente tem casos, assim, às vezes de estar já com insuficiência hepática, de já ter problemas graves, é muito difícil a pessoa parar também de tem usar. A distorção da autoimagem, né? Exato. E aí ela se enxerga diferente. Nunca tá bom, nunca tá bom. É mais ou menos como aquela pessoa que acha que tá gorda e ela já é esquelética e ela continua, só que daí é em relação à musculatura. Isso. Eu esqueci, tem um nome isso, né? Anorexia. Não, eu digo em relação a quem tá forte. Vigorexia, vigorexia. E aí ela olha no espelho e ela se vê pequena, ela se vê magra, ela se vê sem músculo. Sim. Então, quer dizer, olha o tamanho do problema que acaba virando, né? Exatamente. Você já comentou aqui a respeito do excesso de testosterona, ou melhor, excesso de treino que pode atrapalhar a testosterona. Você falou dos atletas que podem sofrer por conta disso. Agora, como identificar, né? A gente falava em outro programa com um atleta ultramaratonista, e a gente falava dessa busca do equilíbrio, inclusive na atividade física. Eu inclusive, reafirmo aqui que para se buscar o equilíbrio, a gente tem que chegar no nosso extremo para conhecer o nosso equilíbrio. Mas você, como médica, o que você orienta como uma coisa equilibrada, que você não passe a fazer, que o exercício não faça mal para você? E aí a gente tem que ver os sinais do excesso, né? Quando você começa a ter irritabilidade, depressão, dor, com certeza você passar do seu limite de dor, né? E aí são sinais de overtraining, né? Que a gente fala. O overtraining é quando você começa a realmente ter toda uma cascata hormonal, física, psicológica, de que você está passando da tua dose. Então, claro, o que você falou, você tem que estar aí testando o seu limite até para melhorar a tua performance, você vai aumentando o volume de treino, tudo. Mas você tem que ter o período de descanso, você tem que ter o período de recuperação. Então, quando você começa a ver que está aumentando o volume, e aí você está tendo aumento de frequência cardíaca em repouso, por exemplo, é um sinal em que você deveria estar com uma frequência cardíaca mais tranquila. Irritabilidade extrema, né? Você não está repousando direito. A questão alimentar, não inibir fome, por incrível que pareça, né? Não come mais, né? Não come tanto. O que deveria ali, o que for, é um sinal de alerta. Nas mulheres, para de menstruar, quem menstrua, nas mulheres. Então, são sinais
que realmente você está passando da tua dose. Porque não tem, assim, um exame específico, né? Vou falar, vou fazer tal exame para ver. E também não tem um tempo específico. A gente sabe, estatisticamente, claro que os esportes de endurance, triatlon, ultramaratonistas, ciclismo, eles têm mais chance de ter o overtraining, né? Esse excesso de exercício por muitas horas de treino. Sim. Mas o triatlon, por exemplo, tem algo positivo que é a mudança de modalidade. Então, por exemplo, você tem um impacto da corrida que é muito forte, que gera um desgaste. Você tá, para não correr tanto, para não forçar muito, você vai para natação, que funciona até como um recovery, como uma recuperação dos músculos. É uma coisa que ajuda na circulação, flui melhor, você está dentro d'água, não tem impacto. E também a bicicleta. Mesmo a bicicleta, eu acho que essa combinação das 3 modalidades foi algo interessante claro. Para você manter o treinamento de maneira... Mais eu falo com equilibrado. você conhece até porque você é corredora, né? Você já participou de provas. Tento. E legal isso, porque eu quero falar um pouquinho sobre corrida e mulher. Mas o overtraining, quando você muda de modalidade, tem essa vantagem também. Também, mas não Tudo deixa de ser um desgaste físico, onde vai trazer também um estresse oxidativo na célula, vai ter acúmulo de radicais livres. Então, claro que por um tempo maior de desgaste físico, depois você tem que ter um tempo de recuperação, então você tem que se alimentar bem. Então, os sinais de que está passando da dose, quando você... Aí começa a cair o rendimento, então é outro sinal de que não está dando certo, você está passando da dose. Aquilo que você deveria estar melhorando na tua performance está piorando. Então, eu não sou professor de educação física, né? Não tenho esse treinamento, mas tem aquela periodização de treinos em qualquer modalidade. Sim, então, você tem que repousar isso e treinar outra área do corpo. Outra área. Agora, a senhora falou de cair o rendimento, né? Aqui o pessoal da produtora trouxe uma questão que é a falta de vigor pós-Covid. Muita gente trazendo isso no consultório? Muitas pessoas, né? Eu tô falando que realmente o que mais tenho lá no consultório é aumento de peso, porque a maioria das pessoas engordaram, diminuição de libido e cansaço. Por ser cansaço, diminuição de energia é uma coisa que está acontecendo demais. E assim, a gente até orienta de realmente ir atrás de exames, tudo, porque muitas coisas podem acontecer para trazer esse cansaço. Agora, com relação ao Covid, muitas pessoas tiveram, não sei se é a maioria, né? Ou já tiveram o Covid, mas também pode ter o problema do próprio Covid, que a gente sabe que tem uma fase pós-Covid, como todas as doenças, na realidade, um pouco mais graves, que fazem uma redução de hormônios, que fazem alteração, não só hormônios sexuais, hormônio testosterona, estrogênio, como também tireoide, alteração de diabetes, outros tipos de hormônios também. Eu acho que tem até um jeito simples da gente entender, né? O organismo está todo voltado a combater aquele mal que é o vírus, no caso. Isso aí mesmo. Não é? Claro. E aí ele deixa de focar nas outras coisas. Exato. Então, se ia produzir X de hormônio aqui, ele vai produzir X menos 10 para poder pôr 10 ali contra o vírus, não é isso? Então, eu acho que é natural isso. Mas eu acho que... Qual que é a sua opinião? Isso recupera ao longo prazo? Sim, o que a gente tem visto aí é que vai recuperando. Agora tem uns desafios ainda, acho que a serem estudados aí desse pós-Covid, né? De algumas síndromes pós-Covid, que a gente faz avaliação de exames laboratoriais, não encontra nada e ainda tem, eu acho que muita coisa a ser descoberta, assim. Mas eu acho muito importante a avaliação de exames laboratoriais e a avaliação do básico da pessoa, porque a gente conversando sobre tudo isso, né, no fim das contas, a gente tem que ver, a pessoa está dormindo bem? Ela está se alimentando bem? Muitas vezes a gente fica desconfiado que é uma coisa muito rara, alguma coisa, mas no fim ela não está fazendo o básico. Ou seja, né? o efeito psicológico pode estar afetando o fisiológico. Exato, e o psicológico então nem se fala, porque as pessoas estão estressadas e ansiosas, porque foi problema econômico, né? Muitas pessoas perderam seus trabalhos financeiramente, e de relacionamentos, quando as pessoas se separaram, e problemas de filhos que nasceram, os vieram, e problemas dos filhos na escola, lidando com depressão, com ansiedade. Então, tudo isso se acumulou muito nas pessoas. Então, a questão do cansaço aí que a gente tem ouvido, a maioria das vezes acaba sendo isso, né? Realmente
um estresse, um desgaste, né? Eu estava muito ansioso para a nossa conversa aqui, principalmente porque você é atleta corredora mulher e médica, tem a formação, ou seja, tem o conhecimento, e a gente ouve de muitas mulheres que a corrida deixa a mulher velha mais rápido, envelhece mais rápido, tudo. Que cai a bunda, cai o peito, cai o face, o rosto, né? E olha, eu fiz um trabalho de convencimento para minha mulher, porque eu penso completamente diferente, mas sei que existe algum fundamento no que ela diz também, na questão do envelhecimento. Mas ela ia nas provas comigo, ela falou, tá vendo aquela magrinha lá, olha, você quer que eu fique desse jeito aqui? E eu falava, olha, tem outros exemplos também. Daí eu passava para ela até algumas corredoras, imagens de corredoras que estão super bem, inclusive do antes e do depois, que na verdade ficaram mais jovens com a corrida. Claro. Eu passava as imagens para ela e mostrava, tá vendo aqui? Daí ela falou, não, mas essa aqui faz modulação hormonal, ela toma hormônio. E não dá para dizer quem toma hormônio e quem não toma hormônio. Não, você vê assim, pescoço grosso, eu já sei, não é? Sim. Engrossou o pescoço. Eu não vou fazer isso aqui ao vivo no programa, né? Mostrar, mas eu vou mostrar uma imagem de uma corredora que a minha mulher falou que ela toma hormônio e depois a doutora Sheila vai nos dizer se toma ou não toma. Então, ou você... Eu não, também não sou tão especialista assim, não. mas dá pra ver. Ó, mulher que toma hormônio, você já vê, engrossou o pescoço. Aí, aqui a musculatura começa a ficar mais, parece que mais alta, assim, mais enrijecida. O andar muda, a voz nem se fala, né? O tom de voz muda. Um monte de espinha, de acne. Um monte de acne. Quem usa hormônio, não quero saber. Eu quero saber se cai a bunda. Cai a bunda mesmo? Não, eu acho que realmente tudo não é bem assim. Tem uma expressão aqui de Curitiba mesmo, né? Aquela história. Vou falar palavrão. É de cair o cu da bunda, né? Eu quero saber se cai a bunda. Não, eu realmente não acredito que seja bem assim também. Eu acho que tem muito exagero e também muito mecanismo da gente não tá muito afim, daí a gente vê os defeitos do produto ali, né? Mas não é bem assim, não. Ué, eu acho que 2 dias de musculação vai levantar a bunda. Não, exatamente, como o outro lado também, né? Não é bem assim. Eu acho que tudo é a questão quantidade e o exercício em geral, com certeza, a maioria das vezes é mais benefício do que malefício, né? Então a gente tem que pensar assim, ninguém vai virar ultramaratonista, assim, a maioria das pessoas não viram ultramaratonista, então o exercício regular feito ali de uma forma saudável, como a gente está falando aí, com alimentação boa, um estilo de vida, como um estilo de vida saudável, ele só tem a melhorar o aspecto da mulher, não só com a autoestima, saúde, aí melhora cabelo, unha, melhora tudo. E isso a gente está falando de uma quantidade saudável, né? Porque tem também, como nos exercícios a gente estava falando, a quantidade saudável que passa, às vezes o nível profissional, de atleta profissional, é um nível que já passa um pouquinho realmente de um limite que é mais saudável. Isso até os atletas sabem, né? Que realmente quando faz uma modalidade mais de endurance, com uma corrida mais longa, então você tem que ter todo um cuidado maior. Então ali, vamos dizer, na bunda, né? Vai fazer um exercíciozinho ali de firmar a musculatura, a musculação, né? talvez sem a musculação. A musculação, ela complementa e tudo, acrescenta né? muito. Sim. Ou seja, está correndo bastante, fortalece na musculação. Sim. Não deixe de fazer a musculação. Sim. Tem várias modalidades. Eu acho que musculação, não necessariamente musculação, mas o Pilates é um reforço muscular. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, apesar de não ser necessariamente a minha especialidade, mas eu falo, é um complemento, né? Porque até para correr, os atletas, eles fazem musculação de futebol, para fortalecer a musculatura. Então, eu acho que no caso aí dessa parte do corpo, a gente precisa fazer uns exercíciozinhos também para ajudar. Mas assim, a corrida numa moderada, assim, sem ser uma muito extensa, de muitas horas, que não é o que a maioria faz, não tem esse problema. Só vai melhorar. Aí vai a pergunta, não quero te comprometer, mas quanto que é o excesso? Quanto que é demais? Depende de pessoa para pessoa ou existe assim uma média? Depende, mas existe uma média em torno aí realmente de 300 minutos por semana, porque a gente recomenda de 150 a 300 minutos por semana. Aí vai dizer de 1 a 2 horas, né? Quando começa a passar disso, aí começa por semana. A ficar por treino. Por treino. Então eu posso fazer bastante que não tem problema. Assim, se eu dividir durante a minha semana, tranquilo. Isso.
E doutora, em relação ao diabetes tipo 2, hoje a gente vive quase uma epidemia, né? Junto com a obesidade, eu acho que um acarreta o outro, enfim, um é consequência do outro, outros são por hábitos de vida muito ruins, e é algo prevenível, 100%, né? Bom, 100% não vou Também dizer não, não, né? Não exagera, quem dera, não, 100%, porque o diabetes tipo 2, ele é uma doença multifatorial. Tá. Multifatorial mesmo, ela tem um teor genético, porque não é todo mundo obeso, sedentário que tem diabetes, né? E na realidade são vários fatores que a gente às vezes até está descobrindo ainda outros. Então, tem mutação genética, sim, tem hereditariedade, né? Eu achava que só um que tinha fator genético. Não, pelo contrário. Né? O tipo 1 tem o fator genético, é uma mutação genética, mas não é hereditário. Olha. O tipo 1, né? Quando nasce com uma mutação genética só da pessoa, ali normalmente até não é comum a outra pessoa na família ter diabetes tipo 1, né? Só ela. E o tipo 2 é que tem esse fator, né? Que é mais relacionado também a fatores ambientais, estilo de vida, sedentarismo, obesidade, mas com certeza, infelizmente, está cada vez crescendo mais junto também, paralelamente ao estilo de vida, a obesidade, né? Sedentarismo também. A obesidade, já que a gente falou de diabetes 2, vamos falar do remédio do Ozempic, que é aquela injeção que o paciente toma na barriga e controla, e tem funcionado muito bem para muita gente. Sim. E os médicos prescrevem e recomendam, né? A gente compara, a gente faz uma crítica, né, ao uso de hormônio, né, de testosterona, mas é também um químico, né, que você está colocando no seu corpo. Por que os médicos recomendam e aprovam? Não tem nenhum efeito colateral, consequências, mas para o uso de outros medicamentos também mais pesados, como o de hormônio, em princípio também pode não ter, né? Não é uma coisa muito nova? É bem nova. A gente até recomenda que a pessoa que vai fazer uso vá ao médico, vá ao endocrinologista, ou o médico mesmo que prescreva com algum critério. Não é bem no começo, assim, né? Só podia vender com prescrição. Hoje eu não sei. Não precisa prescrição. Mas então realmente a gente vê nas academias, muitos lugares, as pessoas até nas mídias sociais, né, se prescrevendo, as pessoas falando que usam e as pessoas comprando por conta. Porque nenhum medicamento ele é isento de efeitos colaterais, né? Então tem que realmente ter alguma supervisão. Mas é uma medicação que veio aí para ajudar muito ali quando é bem prescrita, porque é um hormônio também, né? Ele é um análogo de GLP-1, que é um hormônio que vai mandar um recado para o cérebro ali de saciedade e veio para tratamento de diabetes tipo 2. Então, já foi publicado o estudo sobre o uso para obesidade, também para emagrecimento. Então, vai ser lançado um medicamento à base de semaglutida, que o Ozempic é semaglutida, para essa finalidade também. A questão é que a gente fala, mesmo que venha para a obesidade, a gente pede que a pessoa tenha ali um critério, que tenha um apoio, até para saber como utilizar, quais são os efeitos colaterais, se tem indicação, precisa, né? Exato, se tem indicação, porque daí a gente vê as pessoas que tem que perder lá 2, 3 quilos usando, então não é bem assim, né? Porque isso para qualquer medicamento tem que ter seu critério. Efeitos colaterais, assim, tem gente que reclama da dor de cabeça, tem gente que reclama que não consegue ir no banheiro, da tontura. No intestino pode dar problema? Pode, porque ele tem um efeito na parte de esvaziamento gástrico, né? Então ele pode fazer constipação e também pode fazer diarreia, também pode soltar o intestino, pode fazer refluxo, porque ele faz ficar mais lenta a digestão. Então quem tem problemas nessa parte digestiva, você não recomenda? Não recomendo, não. E é a pessoa que tenha doenças intestinais, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, doenças, às vezes, desabsortivas, né? Doenças que tem ali... Às vezes a pessoa nem sabe que tem algo, exato, por isso que precisa ir ao médico, antes de tomar, fazer os exames certos e pesquisar, né? Em comparação a sibutramina e outros medicamentos que mexiam bastante na cabeça, o cara ficava meio doido, não conseguia dormir, é diferente. É diferente, é uma outra via de ação, realmente é melhor no sentido de mais segurança, né? Porque esses outros medicamentos inibidores de apetite mais relacionados
aos neurotransmissores que vão lá entre os neurônios e aumentam a saciedade, ele faz uma outra via que não tem tantos problemas no sentido cardiovascular, então ele não afeta a pressão, frequência cardíaca, e não afeta a parte neurológica da pessoa para aumentar a irritabilidade também. De comportamento, de humor. Então eu até falo, se a pessoa também tem, às vezes, algum problema de depressão, de ansiedade, ela tem que estar tendo um acompanhamento paralelo ali com um psiquiatra, com um psicólogo. Eu tomei, então, eu acho que é a primeira geração do Ozempic, né? Que foi o Victoza. Eu usei com acompanhamento médico, orientada por uma endocrinologista muito renomada, inclusive, e, claro, começa a fazer um efeito muito bom. A partir do momento que você para de usar, mesmo você fazendo como eu fazia, atividade física, cuidados com a alimentação, e etc. Na época eu fazia uma dieta restritiva, que não é muito orientado hoje e tal, porém eu consegui perder algum peso, mas não o suficiente, quer dizer, não funcionou para mim. Então, tem casos que não vai funcionar. Tem, totalmente. Como qualquer medicamento, tem para pessoas que respondem mais, tem pessoas que respondem menos. Então, e quanto menos peso para perder, menos se perde. A pessoa que tem mais peso para perder, perde-se mais. Agora, no sentido do tratamento do diabetes, né, que seria ali a principal indicação, aí é uma outra questão, né? Aí visa o controle do diabetes, onde tem uma série de benefícios essa medicação, né? Então, ela é realmente muito boa no controle da doença, porque ela tem os benefícios cardiovasculares, ela diminui gordura no fígado, ela faz uma série de benefícios também. Sheila, eu queria te agradecer. Olha, eu recomendo você como médica endócrino, porque você corre, você faz esporte, eu me sinto à vontade. Sabe, dá tem exemplo, isso, né, Vanusa? Não, porque é o seguinte, eu vou no médico, se eu vou num médico de qualquer coisa, também não precisa ser só endócrino, pode ser um cardiologista. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Exatamente, o cara chega pra mim e fala, olha, faz uma crítica, por exemplo, eu gosto de correr muito, você está correndo demais, pô, sinceramente eu fico meio desconfiado. Sim. Né, porque eu acho que entendo também que a formação acadêmica, que o conhecimento se sobrepõe né, talvez o cara esteja passando por uma fase difícil, mas eu acho que se ele tem conhecimento para nós pacientes, ele tem que ter conhecimento para ele também. Ele, aplicar na vida, e não precisa ser exagerado, pode ser uma coisa moderada, equilibrada, como a gente mesmo disse, nós mesmos falamos aqui. Mas eu acho legal porque a gente daí tem mais identidade também com o médico que pratica, faz esporte. Essa história, por exemplo, da mulher e da corrida, por exemplo, ninguém melhor do que uma médica mulher corredora para testar que pode sim. E nós esclarecemos aqui várias dúvidas. Muito legal. Temos muitas outras, mas não dá tempo, né, Vanusa? Não, mas a gente pode conversar numa próxima oportunidade. Ela vai cobrar consulta. Não, mas sério. Tem que apresentar um cartão de convênio, né? No mínimo, tudo bem. Convênio dá para encarar. O convênio é difícil, né? Se bem que agora o convênio vai subir, você sabe, né? Se prepara. Não, eu tenho 4 filhos. Então, se prepara. 6 pessoas lá, já é corporativo, já deu. O convênio, quanto mais você precisa, quando mais você precisa deles, menos eles oferecem. E o médico sofre também. E o médico sofre também. Ela não pode falar de uma questão ética, mas é verdade. Claro, eles pagam pouco pro médico. Difícil, por favor. E agora vai piorar, né, gente? Porque teve essa questão aí de atender o que seriam só exemplos do contrato, agora virou restritivo. Só vai atender aquilo em poucos casos, como do câncer, de um ou outro caso, é que vai poder se discutir a cobertura do plano. Então, quer dizer, eles estão com a faca e o queijo na mão. Espero que o Superior Tribunal Federal reveja isso e a gente possa contar de novo com situações ali que não estão prescritas, até porque a ciência está evoluindo, nem sempre está ali descrito no teu contrato, mas chegaram novos tratamentos. A gente está falando de convênios aqui, sorte que a gente tem condição, né, de pagar um convênio. Porque muita gente não tem. E o SUS não oferece nem aquilo que o convênio muitas vezes não paga. E essas duas questões, esse aumento de 15% e mais essa decisão do STJ, vão sobrecarregar muito mais o sistema público.
Então, pelo amor de Deus, Brasil. Nossa, nem falo. Então, eu que agradeço aí a oportunidade, Legal, com certeza, de estar expondo várias situações aí que Obrigada, a gente tenta explicar muito aí dos próprios pacientes e, na realidade, tentar dar exemplo também de ter uma vida ativa, vida saudável e tentar seguir um bom exemplo também, dar um bom exemplo de falar sobre isso, sobre saúde, é fantástico. Então, eu que agradeço. Show, muito Sheila, obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço.